quais são as cautelas em relação ao preposto? Assim, isso é importante dizer rapidamente. O TST trouxe para a Instrução Normativa 41 algo que já está no Código de Ética e da Disciplina da OAB, de que o advogado não pode, no mesmo processo, atuar como preposto e como causídico. Lá está escrito que não pode ser preposto e advogado. Pode ser. O que não pode é, no mesmo processo, ora atuar como advogado e ora atuar como preposto. Quais são as cautelas? E, nesse ponto, eu encerro. Primeiro, persiste a exigência do conhecimento dos fatos. Doutores, creiam, um advogado habilidoso que sabe fazer um bom depoimento, ele economiza o trabalho de todos. Esses dias, o tomador de serviços negava a atuação do autor. E eu fiz as perguntas padrão, era uma empresa grande, imaginei que as respostas já estavam bem, não queria usar a palavra decoradas, mas não me vem outra. Enfim, a pessoa tinha uma boa noção daquilo que ia dizer e fiz as perguntas padrão. Fulano atuou lá? Não, não atuou e tal. O advogado autor, com muita habilidade, perguntou: quem trabalhava com o filtro X de não sei o quê? Uma linha da petição inicial, onde, despretensiosamente, ele descrevia a sua função. Não era assunto inédito. Resposta tomador, não sei. E quem era, na petição inicial? O trabalhador. Com que frequência era feita a atividade no filtro tal? Não sei. Havia outras pessoas, esse serviço com o filtro tal era terceirizado? Não sei. Ele, advogado, sem prova, sem testemunha, conseguiu, pela confissão, a demonstração, ainda que presumidamente, de que seu cliente trabalhava lá. E eu dou esse exemplo para demonstrar que, embora seja possível o preposto não empregado, não necessariamente é recomendável, porque nós corremos o risco, quando levamos à audiência um preposto que não tem contato direto com o cotidiano laboral, de, mediante o trabalho habilidoso de um inquiridor, resultar em confissão ficta, como aconteceu nessa situação. Em relação ao advogado, o Código de Ética e Disciplina estabelece que não pode. E durante muitos anos se debateu se isso é só uma questão deontológica, se isso tem efeitos processuais. Eu confesso que eu sou um cara meio radical. Ou pode ou não pode. Não pode ser ilícito para fins de atuação profissional, ilícito no processo. Então, para mim, não podia. A grande questão é, o advogado comparece à audiência e se apresenta como preposto, e posteriormente faz petições, faz postulações. Cuidado, embora o advogado detenha jus postulandi, e isso é indiscutível, isso é ponto pacífico, não preciso fazer nenhum esforço para falar sobre isso, o preposto não tem. O preposto, ele apenas representa o empregador para aqueles fins da CLT, vinculando o seu preponente em suas declarações. Pode fazer acordo, pode confessar, porque a lei diz que é assim. Mas como é que o advogado que naturalmente tem capacidade postulatória deixa de possuí-la? Não é exatamente isso, mas, uma vez tendo atuado como preposto, não é possível atribuir cominações ao fato pretérito, à sua participação na audiência, em razão da postulação subsequente. O que eu quero dizer com isso? Um juiz mais duro, mais legalista, ele pode entender que há má-fé ou que há uma irregularidade na postulação posterior do advogado, porque naquele processo ele não é advogado, embora possua inscrição na ordem. Naquele processo ele é preposto. Por isso, não há problema nenhum que o advogado atue como preposto, procure se inteirar dos fatos antes, mas não há problema nenhum. Em alguns casos pode ser até uma boa estratégia. Os bancos têm levado para as audiências empregados, advogados e empregados. Então, é advogado, sabe o que tem que dizer e conhece a realidade. Mas
existem esses riscos no caso de postulações subsequentes.